Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, seção 3.7, exercício número 19. Vamos ao enunciado. A quantidade de carga Q em coulombs que passa através de um ponto em um fio até o instante t, medido em segundos, é dada por Q de t igual t ao cubo menos 2t quadrado mais 6t mais 2. Encontre a corrente quando, letra A, t igual a 0,5 segundos e, letra B, t igual a 1 segundo. Veja o exemplo 3. A unidade da corrente é 1 ampere. 1 ampere é igual a 1 coulomb por segundo. Quando a corrente é mais baixa? Bom, começando aí pela letra A e B, o objetivo é encontrar a corrente, tá? Nos tempos especificados, meio segundo e 1 segundo. Foi dada a equação da carga, Q de t, tá? E precisamos encontrar a corrente. Qual é a definição de corrente? Corrente I em função do tempo é igual à taxa de variação da carga, ou seja, dQ dt, tá? Taxa de variação da carga em relação aí ao tempo. Essa é a corrente. Então, podemos encontrar aí que a equação da corrente I de t vai ser a derivada em relação ao tempo da carga. A carga é dada pela equação de t ao cubo menos 2t quadrado mais 6t mais 2. Então, temos aí que a equação da corrente I de t vai ser igual, derivando cada termo aqui, derivada de t ao cubo, 3t ao quadrado. Derivada de menos 2t quadrado, tombo 2, 2 vezes 2 dá 4, então fica menos 4, subtrai 1 do expoente, menos 4t. Derivada de mais 6t dá mais 6. E a derivada de 2 dá 0, derivada de uma constante. Então, temos aí a corrente em função do tempo. Aí, para cada item aí, ele deu um tempo, ou seja, primeiramente para a letra A, que o tempo é de 0,5 segundos. Então, temos aí que I vai ficar I de 0,5, ou seja, igual a 3 vezes 0,5 ao quadrado, menos 4 vezes aí 0,5 mais 6, ou seja, I de 0,5, ou seja, para o tempo de meio segundo. Aqui a gente tem 0,5 ao quadrado, que dá 0,25, vezes 3 dá 0,75, aí 4 vezes meio dá menos 2, com mais 6, então a gente pode dizer aí que o I de 0,5 é aqui, menos 2 mais 6, 4, com mais 0,75, 4,75, tá aqui, ó, coulomb por segundo, né, variação de carga em relação ao tempo, que vale 1 ampere, então 4,75 ampere. Então, temos aí o valor da corrente para o tempo de meio segundo. Na letra B, ele nos dá o tempo de 1 segundo. Então, a gente vai achar aí o I de 1, ou seja, a corrente para 1 segundo. Então, a gente vai ter 3 vezes 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, mais 6. Então, temos aí que o I de 1, a corrente para 1 segundo, vai ser 3, com menos 4, fica menos 1, com mais 6, 5 ampere, tá? Então, temos aí determinado letra A e letra B, tá? E, além disso, no final, né, ele pede aí quando a corrente ela é mais baixa, tá?
Então aqui, ó, temos a corrente em função do tempo, tá? Para encontrar aí onde a corrente é mais baixa, a gente tem que achar o ponto de mínimo, né? Ponto de mínimo. Para achar esse ponto de mínimo, que seria onde a corrente é mais baixa, a gente faz a derivada da corrente, ou seja, I' de t, tá? Que seria aí a inclinação da reta tangente, e a gente vai para o ponto de mínimo, né? A inclinação da reta tangente é igual a zero, né? A gente tem uma reta aí na horizontal, onde o ponto é mínimo. Então, a gente deriva a função, derivada de 3t², tombo 2 fica 6t, né? 3 vezes 2, subtrai 1 do expoente. Derivada de menos 4t fica menos 4. Aí, derivada de mais 6, 0. Tá? Então, eu tenho aí a condição que tem que ser um ponto de mínimo, tá? Então, seria aí aonde a inclinação da reta tangente é igual a zero. Então, se a gente igualar a zero, a gente tem aí que 6t é igual a 4. Então, t é igual a 4 sobre 6. Simplifica em cima e embaixo por 2. T é igual a 2 terços, tá? 2 terços de segundos. Então, esse é onde tem o ponto de mínimo, né? Se a gente fizer a representação da equação da corrente, fica mais fácil de mostrar para vocês essa condição da corrente mais baixa. Então, vou fazer o gráfico aqui. Então, aqui eu tenho a corrente em função do tempo, tá? Aqui a gente tem uma parábola, né? Eu sei que a concavidade é para cima, porque aqui é positivo. Se a gente zerar o tempo, o valor da corrente dá igual a 6. Vou marcar esse ponto aqui como sendo o 6. Se a gente calcular aqui o delta, a gente, para parábola, a gente tem b² menos 4² menos 4 vezes o valor de A, que seria 3, vezes o valor de C, que seria 6. Então, a gente teria um valor de delta aí de 16, aqui menos 72, ou seja, menos 56. Isso é um delta negativo, menor que zero, ou seja, não corta o eixo T. Então, eu tenho uma parábola aí, né, com cavidade para cima, que não corta o eixo T. Aí eu tenho que o ponto mínimo é em 2 terços. Então, eu posso vir aqui, vou dizer que aqui é 1, tá? Então, essa medida aqui seria a medida de 2 terços. A gente pode calcular a corrente. Então, o I de 2 terços, né? Aplicando ali, fica 3 vezes 2 terços aí ao quadrado, menos 4 vezes 2 terços, mais 6. Então, a gente tem aí o I de 2 terços, como sendo, aqui vai dar 9, né? Que 3 ao quadrado, corta com 3. Em cima sobra 4, embaixo vai sobrar o 3. Ali fica menos 8 terços, mais 6. Juntando aqui essa fração, mesmo denominador, aí subtrai em cima, fica menos 4 terços, mais 6, tira o mínimo múltiplo comum, fica 3, divide por 3 dá 1, vezes o menos 4, divide por 1 dá 3, vezes o 6, mais 18, ou seja, o I de 2 terços é igual a 14 terços. A gente vem aqui e marca no gráfico esse ponto, tá? Marcar aqui o valor de 14 terços, tá? Esse seria o ponto onde é mínimo,
tá? Aí eu tenho parábola simétrica, então 2/3 aqui, vou colocar 2/3 para frente, tá? Nesse ponto, ou seja, 1 mais 2/3, a gente tem... Tá um pouquinho... 1 mais 2/3, a gente tem aqui que é 4/3. Se a gente aplicar o 4/3 no i, né? Aqui a gente vai ver que vai dar exatamente igual a 6, que é simétrica a equação da parábola. Então, a gente vem aqui e marca esse ponto. Então, eu tenho que a equação, ó, se a gente traçar o gráfico, e aqui continua. Isso seria aí a equação I de t, que é igual a 3t² menos 4t mais 6, tá? Agora, analisando o gráfico aqui, né, que a gente já tem aí representado, o que que a gente avalia? Para o tempo de 0 menor que 2/3 de segundo, que é nessa parte aqui, né, a gente tem aí, ó, que a inclinação da reta tangente, né, é decrescente. Decrescente, certo? Ou seja, se a gente olhar a condição da primeira derivada, a gente tem que é negativa, né? Por isso é decrescente, a inclinação decrescente. Aí, para o tempo exatamente igual a 2/3 de segundo, a gente tem a inclinação igual a 0. É mínimo, tá? A derivada exatamente igual a 0. E para um tempo maior que 2/3 de segundo, a gente tem aí, ó, inclinação da reta tangente crescente. Ou seja, a derivada aí de t é maior que 0, tá? Então, eu sei que a corrente é mais baixa exatamente onde a derivada da corrente é igual a 0, que nesse caso dá um ponto de mínimo exatamente em 2/3 de segundos. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!